Olá, meus amores! Nesse vídeo a gente vai aprender uma técnica inédita de caligrafia com textura que você com certeza nunca viu. Oi, eu sou Carol Negen, quero te dar as boas-vindas se é a primeira vez que você está por aqui. Se você já me conhece, que bom ter você aqui de novo. E vamos lá falar um pouquinho aqui da nossa técnica. Bom, outro dia eu postei um vídeo escrevendo aqui essa frase, né? Viva o que pintar, pinte o que viver. E o pessoal achou super legal essa textura aqui por baixo. Ah, ensina a fazer isso, ensina a fazer isso. Então, eu fiquei quebrando a cabeça para saber como é que eu ia fazer para ensinar para vocês como fazer isso. Por quê, Carol? Porque, na verdade, eu pintei com um pincel, escrevi, né? Com um pincel de escrever, na verdade foi exatamente esse aqui, da Sinoart número 2. Pincelzinho que eu uso para escrever, certo? Usando a Ecoline 337, que é o magenta, né? Um tom de vermelho, e um outro guache azul bem diluído, já numa textura mesmo de aquarela líquida, bem aguadinho, e fui misturando as duas cores, né? Molhando cada hora o pincel em uma das duas cores e escrevendo. Agora, esse efeito ficou aqui, por quê? Porque eu usei um papelzinho que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, vocês estão vendo? Ele já tem um verniz aplicado, ele era um forro de um envelope de convite, de casamento. E ele tem essa camadinha, ó, de verniz, tá vendo? Que fica basicamente no mesmo tom do papel, só brilha, ó. E aí o que acontece? Quando a gente escreve, destaca, porque a tinta não pega no verniz. Então, antes de eu ensinar para você exatamente como é que a gente vai meio que desenvolver essa técnica aqui, eu vou explicar o que acontece com essa questão da absorção no papel. Aqui vai uma dica legal, inclusive, para você aprender a testar papéis na hora de fazer seus trabalhos, tá? Então, eu peguei aqui um papel absorvente, desses que a gente usa para fazer fritura, por exemplo. Peguei um papel, ele é um A4 dobrado, tá, gente? É um papel sulfite, papel ofício comum, certo? Peguei um papel glossy, que é um papel brilhante, especialzinho, que o pessoal usa para fazer cartão de visita com um determinado brilho e tal, para impressora jato de tinta. E peguei um pedaço aqui de papel fotográfico da HP, ó. Lembra do tempo que a gente revelava fotografia? Pois é um papel de fotografia, que é brilhante, para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona, ok? Então eu vou pegar aqui a mesma Ecoline que eu usei aqui, ó, para fazer aquele trabalho, para a gente entender o que acontece de diferença na absorção da tinta. Então, qual é o papel que mais absorve ou que menos absorve tinta? Como é que funciona isso? Bom, papel é uma superfície, para a gente entender, funciona como se fosse a nossa pele. A gente não tem na pele um monte de poros, né? Quem já estudou em biologia vai lembrar disso. Que é como se fosse um monte de buraquinhos por onde passa o suor, por onde entra a água, né? O creme hidratante quando a gente passa, por exemplo. Enfim, é essa superfície cheia de poros, de buraquinhos. O papel funciona da mesma forma. Quanto mais poroso o papel, mais ele absorve a tinta. Quanto menos poroso o papel, menos ele absorve a tinta. Vamos ver isso na prática? Então vamos lá. Vou pegar aqui, a Ecoline é uma aquarela líquida, uma tinta bem fluida, tá? Bem líquida. Olha só. Vou passar aqui no papel de fritura, tá? Olha aqui o que acontece quando eu passo o pincel bem fininho, ó, bem de levinho. Como ele absorve e borra, espalha a tinta. Por quê? Porque ele é um papel bastante poroso. Então, por isso ele é justamente fabricado para absorver, certo? Vou pegar o papel A4 agora, o papel ofício. Olha só, vou passar bem de levinho, igual eu passei no primeiro. Olha a diferença daqui para cá.
Percebe? Agora aqui ainda tem algum grau de absorção, certo? Vamos pegar o papel glossy agora, que é um papel brilhante, mas que é feito para impressora jato de tinta. Justamente por ser feito para impressora, se você olhar bem de pertinho, você vai até ver que a tinta ficou... Se andar aqui, a tinta anda junto, ó, porque ele não absorve instantaneamente. Ele é próprio para impressão jato de tinta. Então ele absorve bem menos, vai ficar na superfície, ó, vou ter que esperar secar. Se eu passar a mão aqui, não borra de jeito nenhum. Aqui também não. Se eu passar aqui, ainda borra, ó. Porque leva um tempo para absorver, porque ele é menos poroso, o poro é mais fechadinho. Vai absorver e vai secar, porque ele é feito para impressora jato de tinta, mas vai demorar mais tempo. Agora vamos pegar um fotográfico. Olha aqui, mal pega, ó. Conforme eu ando com o pincel, a hora que eu puxo a tinta tem lugar que ele nem pega. Dá pra ver como fica bem falhadinha, ó. Olha aqui a linha do meio. Por que que falha? Justamente porque não tem absorção. O líquido anda só por cima do papel, certo? O que que acontece quando a gente vê um efeito desse? O verniz faz exatamente esse efeito, ó, de fechar os poros do papel. Tá vendo aqui, ó? Quando eu passo a tinta à base d'água no papel, aonde o papel tá normal, mais poroso, a tinta pega. Aonde tem o verniz, ele impermeabiliza, ele fecha esses buraquinhos do papel, certo? Então, nesse caso, aqui eu já tinha um papel com esse verniz aplicado, peguei meu pincel e escrevi uma palavra por cima da onde já existia o verniz. O que acontece? Aonde tem verniz, a tinta não entra no papel, certo? E aí fica com esse efeito. E aí tem que esperar secar, porque a quantidade de tinta acumula, ó, aonde tem o verniz, ó, ela vai andar pro lado do papel, aonde ela pode ser absorvida. Em cima do verniz, ela não vai pegar de jeito nenhum, ó. Tá vendo? E aí você aguarda a secagem e tem esse efeito super legal, que foi o da postagem do outro dia. Ah, Carol, mas aí como é que faz isso? Porque, logicamente, esse verniz e esse desenho aqui foram aplicados por uma máquina, né? Numa gráfica, ao invés de usar tinta de impressão, a impressora usa esse verniz, impermeabiliza o papel nos pontos onde ela faz o desenho, né? E aí é possível a gente fazer isso. Não é essa a finalidade. Nesse caso aqui era só fazer o forro do convite, que fica super bonito, discreto, não tem uma cor a mais, né? Porque normalmente os convites de casamento mais tradicionais usam menos cores. E aí uma forma de enfeitar o forro, né, a parte de dentro do envelope, sem ficar muito colorido, muito carregado de coisa, é usando só essa camadinha de verniz aqui que você vê que quase não aparece, né? É algo bem discreto, bem delicado. E aí eu tive a ideia de pintar por cima, então, e fazer esse efeito. E aí o pessoal adorou e me perguntou como é que faz. Então, esse aqui foi assim, já estava feito, esse papel veio da gráfica já com o verniz impresso. Mas, como vocês entenderam aqui o efeito da impermeabilização, é isso que eu quero que a gente faça hoje, para entender como é que a gente pode fazer para fabricar um negocinho desse na nossa casa. Não sei se vocês já chegaram a ver, tem um vídeo meu aqui, que vocês podem procurar, vocês vão encontrar, de eu escrevendo, fazendo a técnica da vela, que eu passo a vela, escrevo uma mensagem surpresa,
que ninguém sabe o que é. Tiro o excesso da cera que fica. Vocês já viram? Se não viram, vale a pena ver esse vídeo. Eu tô fazendo aqui bem por cima, bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a técnica, para quem não viu. Mas se você não viu, eu te aconselho a procurar o vídeo e assistir, que é bem legal. E olha só, quando eu passo a tinta, o que acontece? O meu texto surpresa aparece por baixo da tinta. Por quê? Porque foi exatamente esse processo do verniz que a gente fez. A cera, a parafina da vela, ela fecha os poros do papel. Então, ela serve como uma espécie de verniz. Quando eu faço direto com a vela, por ela ser branca, né, nesse caso aqui, a hora que eu passo no papel, eu não consigo ver o que está escrito. E quando eu coloco uma tinta colorida e passo em volta, aonde eu passei a vela, a tinta não entra porque o papel impermeabilizou. Então, eu peguei uma amostra de papel aqui, mesmo tipo de papel que eu usei na postagem que já tinha verniz, certo? Só é um tonzinho mais claro do que ele, mas é exatamente o Rives, que é o mesmo tipo de papel. E aí, o que eu pensei? Se o princípio é de impermeabilizar o papel, como é que a gente pode fazer isso com algum material que a gente tenha em casa e que dê para dar esse mesmo efeito? E aí, eu pensei no quê? Pronto, agora já absorveu, já podemos acumular para cá. Pensei no esmalte. Por quê? Porque o esmalte é um verniz, né, gente? A gente não enverniza a unha, né? Ele é uma espécie de impermeabilizante. Se você tiver aí na sua casa, porque você já trabalha com artesanato, alguma coisa, algum outro tipo de verniz, queira fazer o teste com ele, certamente também vai dar certo. É bom que seja um verniz que se dê com o papel, né? E aí eu peguei então um esmaltezinho aqui, comum, mais para branquinho, certo? Para ficar no mesmo tom do papel. Só que ao invés de fazer aqueles desenhos todos, e aí você vai poder fazer o desenho que você quiser, obviamente. Os arabescos, as florzinhas, os corações. Peguei um pincel bem fininho. E vou fazer um monte de bolinha. O que vai acontecer com essas bolinhas que eu tô fazendo aqui? Aonde eu tô colocando o esmalte, ele vai fechar os poros do papel. E aí a gente pode fazer pelo papel todo. E se quiser fazer os desenhos, os lacinhos, os corações, a folhagem, os arabescos, pode fazer com o que você quiser. Aí vai ter que ser com um pincel mais fininho ainda do que esse meu. E já vou adiantando que o pincel do esmalte é grosso demais para isso, tá? A não ser que você realmente queira um desenho mais grosso, certo? Aí você pode usar. Mas se for delicadinho, como aquele primeiro que eu mostrei para vocês, que tá feito com verniz, precisa ser um pincel muito, muito, muito fininho. Dá pra ver aí as gotinhas se formando, né, gente? Por enquanto o esmalte ainda tá molhado. Pra poder fazer, a gente vai ter que secar. E aí vai imaginando, se você fizer um monte de estrelinhas nesse papel, um monte de coraçõezinhos, você pode fazer a estampa que você quiser. E aí, de preferência, você não vai usar um papel muito poroso, porque você viu o que acontece quando a gente fez o teste da porosidade do papel, né? Ele não vai pegar aonde está envernizado ou aonde está com o esmalte, mas em volta vai. E aí, se você pegar um papel poroso demais, pode ficar borrado, assim como ficou borrado no nosso papel super absorvente. Então, nesse caso aqui eu tô usando um Rives, mas você pode usar um papel para aquarela, pode usar um papel, até um canson
Vivaldi, que é um pouquinho mais grosso, não é um papel caro e tem de várias cores. E aí, para o esmalte ficar com a sensação do verniz, como naquele papel, que dá esse efeito surpresa, né? Quando a pessoa vai escrevendo, a tinta não pega onde está o verniz. É legal que você use um esmalte da mesma cor do papel. Então, você pode pegar um papel laranja, por exemplo, e usar esmalte laranja para fazer esse desenhozinho aqui de fundo. E aí, depois escrever com uma tinta à base d'água de outra cor. Ou papel vermelho, ou papel preto. E aí, você coloca o esmalte da mesma cor do papel. Para ele ficar assim, sumidinho, ó, como você vê, bem de leve as pintinhas, tá vendo? Mal dá para enxergar. E esse é o mais legal desse efeito. Porque daí fica bonito quando a gente escreve, que não dá para ver muito bem. Aí, o que eu indico, gente? For trabalhar com esmalte e com um pincel que não é do esmalte, tenha sempre à mão a acetonazinha e o algodão, ou um paninho, ou um solvente, se for o caso, e na mesma hora tira o esmalte do pincel para não endurecer na ponta, tá? Para não estragar o pincel. Tira todo o esmalte, se certifica de que o pincel já tá bem molinho de novo, sem resíduo, e aí passa uma aguinha também para não ficar a acetona ressecando o pelo do esmalte, tá bom? Então, tá aqui meu papel, já todo cheio de bolinhas. Poderia ser com desenho floral, como a gente viu no nosso modelo? Sim. Aí você pode fazer, como eu falei, com a estampa que você quiser. Olha só, vários arabescos, folhagens, certo? Você pode pegar o seu pincel fininho, o esmalte, e desenhar na folha de papel o que você quiser. Agora, o mais legal para ficar esse efeito meio que fantasma é você usar um esmalte da cor do papel que você vai pintar. O esmalte vai demorar um pouquinho para secar, então a gente vai aguardar o tempo de secagem aqui do esmalte para depois poder fazer o teste e ver se funciona bem direitinho como o verniz que a gente viu anteriormente, tá bom? Então vamos só aguardar aqui o tempo de secar esse esmalte para a gente poder escrever. Prontinho, tá sequinho aqui o nosso esmalte, então já pode passar a mão. É legal também porque o papel fica com uma certa textura, então você sente, né? Dependendo da altura que você colocar as bolinhas do esmalte ou os desenhos que você fizer, o papel fica gostoso, fica com esse desenho em alto relevo, certo? E aí é importante que a gente use uma tinta à base d'água, porque se for uma tinta forte, né, ou um outro esmalte, aí vai cobrir. Então, tem que ser uma tinta bem aguadinha. Eu vou usar a mesma Ecoline que a gente usou desde o início, ok? Então, eu vou molhar aqui e vamos nós. Olha lá. Mesma coisinha, ó. Aonde eu coloquei o esmalte, a tinta à base d'água não fica. Olha que coisa linda. Olha aqui, ficou uma bola de esmalte bem grandona, ó. Tá vendo? Mesmo essas bolinhas cor-de-rosa que estão aqui no meio, elas não estão aderidas mesmo, tá? Ela tá é só um excessozinho de tinta, ó, que fica pousado em cima. Olha que lindo. E aí você pode escrever o que você quiser. E vai dar esse mesmo efeito por baixo da letra.
Que lindo, gente. E você pode também misturar com outras cores, que foi o que eu fiz no texto, naquele texto maior que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, eu peguei um azul e misturei junto com o vermelho. Deixa eu pegar um verde aqui. Pronto, vou pegar um verde. No caso aqui é um guache bem diluído, esse aqui não é aquarela, mas tendo uma boa diluição também dá certo. Dá uma olhada na meleca que a pessoa já fez no dedo, abrindo o pote de tinta, mas é isso mesmo. Bem aguadinha, vou colocar aqui junto do meu vermelho. E vou usar as duas cores para vocês verem como elas vão se misturar entre si, as que tem água, né? Mas não vão pegar aonde tem o esmalte. Olha só, gente. Tá vendo que coisa linda? Lindo o efeito, né? Agora imagina que você pode usar um pincel mais grosso, porque esse aqui é um número 2, né? É um pincel fininho. Então, parece que tem só uma bolinha dentro de cada palavra, certo? Mas eu posso pegar um pincel bem mais grosso e fazer a palavra bem largona. Eu deixei mais um pronto aqui pra gente ver como é que isso pode acontecer. Então, vamos lá. Eu vou usar o mesmo pincel, mas vou fazer a letra mais larga, só pra gente poder ver esse efeito, tá? Só que aqui, ó, ao invés de fazer... Pronto, vocês já viram como é que mistura a cor, né? Ao invés de fazer na mesma espessura do pincel, eu vou procurar dobrar a espessura aqui enquanto eu escrever, pra gente ver como aparece melhor ainda. As bolinhas estampando aqui a nossa letra. Ó. Fazer dobrada aqui a largura. Não se preocupe se você achar que tá cobrindo, porque é só o acúmulo de tinta. Se a bolinha não ficou bem altinha, se ela ficou um pouco convexa, um pouco côncava, a tinta pode se acumular dentro. Você pode vir só com um papelzinho, deixa eu pegar aqui um papelzinho absorvente úmido, e encostar aqui em cima da bolinha, ó. Pronto. E tira, certo? Porque ela não pega no esmalte. E aí vamos fazer... Claro que a palavra amor não vai caber aqui, né? Eu vou colocar o M, só pra gente ver o efeito. Aí você pode usar um pincelzão mais largo, que vai te ajudar mais do que ficar alargando o traço, tá? Acho que nem o M vai caber, né, gente? Olha só como a letra fica toda estampadinha. Aí você pode colocar o desenho que você quiser, pode colocar mini letras, fazer todo de letrinha o papel. Se é para alguém que vai fazer alguma festa temática. Você pode usar o desenho do tema da festa para fazer o seu cartão ou o seu quadro. Então, se for de princesa, por exemplo, você pode desenhar mini coroazinhas com o esmalte por baixo. E aí pintar o texto por cima, com a estampa que você quiser. Na hora que secar essa
parte da aquarela, né, ou da tinta, olha só como já vai saindo, ó, da tinta à base d'água, a bolinha vai se destacando ainda mais. Quanto mais larga a letra, mais vai aparecer a estampa. E aí você pode fazer os risquinhos no meio, como eu fiz aqui, ó. Escrevendo, mas já tinha, vou botar mais pra cá, os desenhos do próprio verniz dentro, ó. Olha só de pertinho. Tá vendo? Os florais, os arabescos. Aí de perto fica até ruim de ler, ó. A gente precisa afastar para conseguir enxergar a letra toda, tá vendo? E aí você pode criar a estampa do jeito que você quiser. Ah, Carol, só funciona com essa Ecoline? Não, qualquer tinta à base d'água, como eu mostrei para vocês aqui, com o nosso verde, por exemplo, que é um guache. Você também pode usar aquarela. Então, deixa eu pegar aqui uma aquarelazinha e a gente vê como vai funcionar da mesma forma. Porque o Ecoline, gente, nada mais é do que uma aquarela líquida, que já tá dissolvida, já tá diluída. Mas a gente pode pegar, deixa eu molhar aqui, uma aquarela de pastilha normal. Vamos pegar uma cor diferente da que tá aqui, vou pegar esse laranjão aqui. Tchananana. E vai dar exatamente o mesmo efeito. O que vai dar um contraste maior, Carol? Obviamente, uma cor mais escura. Por quê? Porque as bolinhas estão brancas. Então, quanto mais escura a cor que eu usar para pintar por cima, mais destaque vai dar nas bolinhas. Quanto mais clara, mais discreto vai ficar. Dá para notar, né? Como as bolinhas aparecem muito na parte escura e aparecem menos na parte clara. Se você olhar mais de perto, ó, você vai ver bem isso. Ela não pega de nenhuma forma, porque o esmalte fez o quê? Impermeabilizou o papel, né? Não entra mais a água nos poros do papel. Então, não vai absorver aonde tem a bolinha, mas vai aparecer menos. Por quê? Porque é uma cor mais clara. Então, quanto mais você contrastar a cor com a cor que você fez as bolinhas e com a cor do seu papel, mais vai aparecer. Então, uma outra dica é você usar, se você quer que tenha bastante destaque, e eu acredito que sim, porque é justamente esse o objetivo do verniz surpresa, né? Você usa uma cor mais forte. Então, deixa eu pegar aqui a aquarela roxa. E vocês vão ver como vai fazer diferença desse laranjão aí, desse salmão elétrico que eu usei. Salmão elétrico. Salmão é peixe, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó lá. Passar um roxo. Como ele já faz, assim como o magenta de cima, né? Como ele já faz bem mais diferença e destaca bem mais do que o laranja. E aí, como tem pigmento em pó, ele pode tampar um pouquinho mais. A gente pode fazer de novo o lance de pegar um papelzinho absorvente, só umedecido, e aplicar por cima das bolinhas, de levinho, só para tirar o pigmento que pode depositar em cima da bolinha. Não se preocupe que ele não vai estar absorvido. O esmalte não vai absorver a sua tinta. E aí você consegue o efeito que você quiser. Olha só, que doce. Agora imagina isso de coraçãozinho, de estrelinha, de florzinha, de arabesco, todo riscadinho, enfim. Fica um papel, olha a sujeira que eu fiz no meu dedo, gente, com tinta verde.
Então, né? Tudo certo. Imagina você fazer essa textura toda desenhadinha por baixo, além de dar um aspecto de um papel muito especial, muito diferente, porque você não nota quando o esmalte seca. Se você usar o esmalte da mesma cor do papel, você não nota a diferença assim de cara. Parece que é uma coisa que já é do tipo do papel. Fica muito elegante, fica um efeito bem legal. Olha só, as bolinhas, ó. Como você quase... Se você não olhar bem de pertinho, ó. E aí na hora que passa a mão, dá essa textura, fica com cara de um papel especialíssimo. Você pode deixar um cartão super diferente, com alto relevo no seu verniz e que ainda vai ficar com esse efeito lindão aqui quando você passar e fizer a sua caligrafia com aquarela por cima. Então aproveitem, usem e abusem, façam cartões lindíssimos aí usando esse verniz surpresa com o esmalte que você tem em casa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar nos comentários aí o que você achou. Se você conseguiu aprender, se você fez, testou, não esquece de me contar, que eu adoro quando vocês fazem essas experiências e elas dão certo para vocês também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!